Mas vamos pro Brasil, e boa parte desse episódio vai acontecer no âmbito do Parlamento Brasileiro. Você não tá me mostrando pra sair? At any rate, that is what we're going to try to do. Bora pro Dimitrios Dantas e o Gabriel Saboia no Globo no dia 20. O relatório final do orçamento apresentado pelo deputado federal Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo, apresenta um valor ainda maior do que o previsto para emendas parlamentares: 53 bilhões de reais. É mesmo? É verdade? Pois é, sabe uma cobra gigante engolindo aos poucos, sei lá, uma capivara enorme? É isso que o Congresso está fazendo com o orçamento, que inclua lá suas emendas, mas que é do governo federal. Mas que o Lira inventou que é melhor que seja um orçamento municipalista. E como deputado federal, aqui os amigos e os deputados estaduais, nós é quem sofremos ali o primeiro bafo, Rui, as primeiras demandas, os primeiros pedidos. Daí, quando a gente olha para o rosto, as feições, e a turma ouve tanto bilhão, tanto trilhão, a gente fica preocupado. Mas depois a cobrança, você sabe para onde vai, né? Vai nas costas de nós deputados, nós senadores. Eu sou e sempre fui um parlamentar municipalista. Com esse orçamento, com a participação de cada parlamentar levando emendas para suas bases, porque um ministro de Estado, por mais competente que seja, Camila, nem fez concurso, nem teve votos e nem conhece o Brasil na sua totalidade como os parlamentares conhecem, lá dos menores rincões, dos menores povoados, dos menores distritos, das necessidades. Então, o discernimento e a decisão dele sempre estará piorada em relação aos parlamentares. Pois é, e o próprio Lira sublinha um absurdo. O argumento do Lira é que o ministro não conhece o Brasil inteiro, mas os parlamentares conhecem menos ainda, cada um conhece mais o seu rincão, né? Tem que ter uma visão do todo, que mais provavelmente é a do ministério, e não dessa entidade abstrata que é o parlamento, essa suposta soma de consciências que, na verdade, é cada um puxando a brasa pro seu, né? Um ministro vai dizer quais são as políticas públicas para onde manda o que corrige. Não é o jeito correto, Camila. Eu não sou contra você aperfeiçoar, mas eu sou contra você criminalizar o que você não entende, você discutiu o que você não conhece. O parlamentar, em termos de dotação de orçamento, entra na paroquialidade, que são as emendas, mas que estão ficando grandes demais. No fim das contas, a gente está gastando dezenas e dezenas de bilhões de reais em disputas políticas municipais. De acordo com o documento, 16 bilhões de reais desses recursos irão para as chamadas emendas de comissão. Inicialmente, a previsão era de que esse tipo de emenda ficasse em torno de 11 bilhões de reais. E olha como funcionam as emendas de comissão. A divisão das emendas segue o previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 10,9 bilhões ficaram em comissões da Câmara dos Deputados e outros 5,6 bilhões ficaram em comissões do Senado Federal. Em 2023, a maior parte das emendas ficou concentrada em apenas uma comissão, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado, presidida pelo senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Pois é, emendas de comissões, no plural. Mas o Lira concentrava tudo em uma só com o seu aliado Marcelo Castro. E malandro é malandro, mané, mané. E vai ser assim em 2024. Aí, enquanto esse roteiro estava sendo escrito, isso ainda tá em negociação, hein? Mas a tendência é a gente tomar no cu, como de hábito. Uma merda. O texto também corta quase 1/3 das verbas do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, passando de 61,3 bilhões para 44,3 bilhões. Pois é, menos 17 bilhões para projetos de médio e longo prazo. O governo está tentando diminuir o estrago, mas mesmo assim são bilhões a menos em investimento. E sempre lembrando que isso só acontece porque os generais não sabiam governar e entregaram o cofre do governo na mão de Lira e Pacheco. Isso não é crítica para os militares, não, mas eles não tinham experiência política. Agora tem articulação política. Articulação. Agora eu trabalhei. Porque é assim que governo comunista faz. Compra a consciência. Um dos remanejamentos, por exemplo, retirou 1,9 bilhão de reais de obras do PAC para destinar a ações tocadas pelo Ministério das Cidades, como a pavimentação de vias em municípios pequenos que são redutos eleitorais dos parlamentares. Eu não conheço a história de Alagoas, não, rapaz. Um levantamento feito pelo Globo demonstrou que nos últimos 10 anos as emendas parlamentares dobraram. Não tem necessidade isso. Em 2014, o último ano em que as emendas não precisaram ser obrigatoriamente pagas pelo governo, congressistas tinham direito a 26 milhões de reais em valores corrigidos pela inflação. No ano que vem, cada um terá direito, em média, a 58 milhões. Isso vai tornar cada vez mais difícil a renovação da Câmara, já que os atuais incumbentes vão ter um cheque de 58 milhões para fazer a própria campanha, entre aspas, claro, mas associar os resultados aos seus nomes e eleger aliados nos municípios. Antes tinha um órgão central tentando dar o mínimo de planejamento para os gastos, mirando os gargalos estruturais que faziam o Brasil andar de lado. Dar essa quantidade de dinheiro na mão dos parlamentares é a receita de insanidade, de atirar para tudo quanto é lado. Tá todo mundo louco. Agora, se alguém quiser dinheiro, vai direto nos deputados e
e nos senadores. Com isso, o governo perde controle. E ninguém para o Lira. E em 2024, o Lira vai ficar mais forte. E sempre lembrando que o Lira nem devia ter sido candidato em 2018 e 2022. Que dizer de ser o dono da porra toda? A gente tá fudido. Aí, a LDO de 2024 tá destinando 2,7 bilhões pro TCU e só 710 milhões pra Defensoria Pública da União. Alguma coisa tá fora da hora. Por que caralhos o TCU custa 4 vezes mais que o órgão responsável por defender a população pobre do Brasil? Não sei! Sobre o orçamento federal de 2024, chamou a atenção a discrepância entre a previsão para o Tribunal de Contas da União de 2,7 bilhões de reais, comparado com a Defensoria Pública da União de apenas 710 milhões de reais. Ou seja, o orçamento do TCU é cerca de 4 vezes maior do que aquele previsto para a DPU. E embora a abrangência territorial do TCU seja todo o território nacional, porque tem que verificar as contas federais como um todo, sua sede fica em Brasília. E a DPU, por seu lado, também tem a mesma abrangência territorial, que deveria ser todo o território nacional, mas ao contrário do TCU, a DPU deveria estar em todos os locais, com sede em todos os locais onde há varas da Justiça Federal ou da Justiça do Trabalho, porque cerca de 70% das pessoas, dos cidadãos brasileiros, deveriam receber o serviço de assistência jurídica gratuita, uma política pública prevista na Constituição Federal, e que hoje a DPU consegue atender cerca de 30% das varas federais e praticamente nula sua atuação na Justiça do Trabalho, muito em razão dessa deficiência orçamentária. Esse áudio aí é do defensor João Paulo Dorini, que é ouvinte do Medelírio, que já ajudou a gente em outros episódios. Lá no finalzão do episódio tem a fala dele na íntegra.